Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou Ken Tamura e hoje a gente vai falar do famoso livre-arbítrio, né? Qual é a relação do livre-arbítrio com a espiritualidade, com o Ho'oponopono? Mas, afinal de contas, a gente tem ou não tem livre-arbítrio? Vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para você deixar o seu like, deixe seu joinha, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família, tá bom? Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Muita gente já falou, muito se falou sobre essa questão do livre-arbítrio. Inclusive já se falou muito sobre o determinismo, que seria onde as coisas já estariam pré-determinadas, né? Muito contrário, ao contrário do que é o livre-arbítrio, onde a gente pode escolher tudo o que a gente quer. Mas a ideia aqui é ir um pouco mais a fundo do que isso. A gente não vai entrar nas questões filosóficas, mas sim na parte de espiritualidade. O que é importante a gente compreender sobre o livre-arbítrio. Para começar, a cada momento, a cada instante, nós temos infinitas possibilidades nas nossas vidas. Cada decisão, cada pensamento, cada crença que nós temos tem o poder de co-criar o mundo que nós vivemos de diversas maneiras diferentes. E isso por si só já elimina o determinismo, porque afinal de contas não há como as coisas serem pré-determinadas num campo infinito, certo? Se é infinito, se existem infinitas possibilidades, não tem como ser pré-determinado. Então, essa questão do determinismo a gente já consegue eliminar. Vamos focar no livre-arbítrio. Esses dias eu recebi um comentário da seguidora Vivi, onde ela fala que ninguém da família dela está despertando para a espiritualidade. E que apesar disso deixar ela triste, ela diz que é preciso, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio. E isso que ela comentou é muito comum. Talvez você que está me vendo agora esteja vivendo a mesma coisa, né? A gente quer ajudar algumas pessoas próximas, principalmente, mas que não querem ser ajudadas. Mas é importante a gente compreender um pouco mais essa questão do livre-arbítrio, até para que nós mesmos, para que a gente possa também conviver em paz, para que a gente possa continuar no nosso caminho de evolução, de estudos, de espiritualidade, com uma compreensão mais profunda do que é isso. E por que que isso é tão complexo? Porque a questão é que o livre-arbítrio existe e não existe ao mesmo tempo. Mas como assim? Nós temos sim o direito de fazer as nossas escolhas. E de acordo com as leis universais, nós vamos apenas colher os frutos de tudo aquilo que nós escolhemos plantar. Se a gente escolhe plantar coisas boas, a gente vai colher o bem. Se a gente resolve plantar coisas ruins ou negativas, a gente também vai colher frutos adequados àquilo que foi plantado. É uma lei, e você sabe que não é um castigo, não é uma punição, a gente já falou disso, inclusive em outros vídeos, né? Para a gente começar a entender melhor isso, a gente precisa entender a nossa existência como um todo, né? Como tudo que é possível a gente ser, como toda a existência, a gente ainda é apenas uma criança. O ser humano na terceira dimensão é apenas uma criança. Então, por que será que a gente pode fazer escolhas, a gente tem o direito de fazer escolhas livremente, se a gente ainda é apenas uma criança nesse universo evolutivo? Porque assim como crianças, nós aprendemos através de experiências. Então, nós estamos aqui para experimentarmos e evoluirmos com essas experiências. As experiências são essenciais para que a gente viva, para que nós possamos vivenciar alguma coisa. Imagine, por exemplo, uma montanha russa. Imagine que você nunca foi. E aí vem uma pessoa e te fala e te explica como que é, a sensação como é, né? Fala como que é gostoso, ou o frio na barriga que dá. Enfim, ela faz toda a descrição para você. Por melhor que seja essa descrição, nunca vai ser igual quando a pessoa vai de fato na montanha russa e entra no carrinho e experimenta o que é aquilo.
Essa explicação nunca é comparável à sensação, à vivência de fazer o ato em si, né? No caso de ir no carrinho e experimentar o que é de fato uma montanha-russa. Um outro exemplo que a gente pode falar é da paixão. Então, imagina que a sua mãe ou seu pai, né, eles ensinam para você, eles contam, eles explicam o que é uma paixão, o que é estar apaixonado, apaixonada, como que é essa sensação, né? Por melhor que a pessoa explique, ela pode fazer desenho, gráfico, explicar de todas as maneiras, né? Não vai chegar nem perto do que é de fato quando a pessoa sente, quando ela vive de fato esse sentimento, né? Quando ela vive de fato essa paixão. E é assim que acontece com qualquer pessoa, porque nós aprendemos através das experiências. E para que servem essas experiências? Servem para que a gente possa expandir as nossas mentes e dessa forma crescer, né? Indo mais a fundo, serve para que a gente possa expandir as nossas consciências e espiritualmente crescer. Veja, por exemplo, a experiência de um astronauta, né? O astronauta que foi para o espaço, ele passa a ter uma consciência, né, do mundo, dos planetas, da Terra, muito maior do que ele jamais poderia imaginar, né? A partir do momento que ele está lá, que ele está experimentando. Um outro exemplo é quando a pessoa tem a oportunidade de se tornar pai ou se tornar mãe. Ela passa a sentir, a vivenciar um amor de uma forma que ela não conseguia antes conceber na própria mente, ela não conseguia sequer imaginar. E assim são todas as experiências. A experiência da morte, por exemplo, né, nos leva a refletir, nos leva a buscar compreender o que existe além dessa vida. Quem somos nós? E assim por diante. E chegamos a todas essas experiências através do livre-arbítrio. É desde uma criança que coloca o dedo na tomada para ver como que é tomar um choque, até infinitas situações, vivências que nós passamos, até que isso se torne a pessoa que nós somos hoje. A vida é fantástica nesse sentido, e nós somos o resultado das nossas escolhas. Mas talvez você esteja pensando em relação aos problemas e aos sofrimentos. Será que isso também é livre-arbítrio? Bom, é aí que entra o pulo do gato. As nossas primeiras escolhas, aquelas que nós aprendemos através de experiências, essas são as escolhas do verdadeiro livre-arbítrio. Uma criancinha pequena, ela é tão pura que ela pode, por exemplo, matar um inseto sem querer. Simplesmente porque ela não sabe, simplesmente porque ela não faz a menor ideia, ela não conhece nada sobre a morte, por exemplo. E então é através de experiências como essa que ela vai aprendendo. Mas o problema começa quando nós usamos o livre-arbítrio para escolher o sofrimento. A partir desse momento nós continuamos achando que temos livre-arbítrio, mas não temos mais. Isso porque já estamos condicionados a uma programação. Nós somos resultado de um conjunto de memórias. Isso aconteceu porque em determinado momento da nossa vida começou-se a manifestar o ego. E junto com ele, ele trouxe a posse, o controle, a inveja, o medo, coisas assim. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que sofre há anos de depressão porque ela não consegue superar a perda de uma pessoa amada. Se ela quisesse escolher, será que ela viveria anos e anos em depressão, tomando medicamento atrás de medicamento, sofrendo, vivendo triste? Será que ela faria isso? Afinal, quem é que de fato escolhe sofrer assim? Acontece que ela sofre porque são as suas memórias e a sua identificação com o ego que mantém ela nessa condição de fazer escolhas que continuam fazendo ela sofrer. Em outras palavras, conscientemente ela não deseja sofrer, mas o seu subconsciente deseja, seja qual for o argumento que o ego esteja trazendo para ela. Ainda nesse exemplo, a pessoa pode dizer coisas como: você não sabe o que aquela pessoa significava para mim. Ou ela pode dizer: a minha vida nunca mais vai ser a mesma sem aquela pessoa. Mas o que acontece é que o ego sempre vai trazer alguma justificativa. E enquanto a pessoa não perceber, ela continuar
dando atenção, ela continuar focando nessas justificativas, ela vai continuar a sofrer. É assim que o ego atua de diversas formas no nosso subconsciente, fazendo com que a gente se mantenha num ciclo de sofrimento, seja familiar, financeiro, pessoal, de saúde, né, de tantas outras formas. Mas então, como sair deste ciclo? É aí que entra o Ho'oponopono e a espiritualidade. Primeiro, o Ho'oponopono, como você sabe, é uma ferramenta poderosíssima, porque serve para limpar memórias que a gente sabe quais são e memórias que a gente não sabe. E limpar de coração aberto vai fazendo com que aos poucos a gente vá limpando e purificando essas memórias que nos faz escolher continuar no sofrimento. Essa escolha de continuar no sofrimento sem ter noção que se está fazendo isso é viver em ilusão. Quanto mais Ho'oponopono nós fizermos, mais a gente vai limpando, mais a gente vai purificando, a gente vai enfraquecendo o ego e menos a gente vai viver em ilusão. É mais ou menos como se o seu subconsciente tivesse um arco e flecha na mão e ele quisesse disparar uma flecha para acertar um alvo. Só que ele tem 5 graus de miopia e ele esqueceu o óculos. Então, como que ele vai enxergar? Como que ele vai sequer reconhecer o que é o alvo que está a 50 metros de distância? Ele não vai saber o que é. Então, o seu consciente, ele quer disparar e acertar o alvo. Mas o seu subconsciente não faz a menor ideia qual que é o alvo. Mas o pior é que ele acha que sabe, ele tem certeza absoluta que sabe. Você lembra que eu dei o exemplo de uma criancinha? Por que será que um neném de 1 ou 2 anos é absolutamente puro em tudo que faz? Porque a sua conexão com a fonte é livre de interferências. O neném ele não tem memória ativa, por isso ele não tem conexão com o ego para causar ilusão. Mas nós não somos mais nenéns. Por isso é importante a gente buscar reconectar, a gente buscar trabalhar a espiritualidade para reconectar ao Criador, a Deus, à fonte criadora, ao todo, como você quiser chamar. Quando nos alinhamos com a fonte criadora, passamos a fazer as coisas da forma certa, porque a gente passa a fluir e ficar em alinhamento com tudo que há. Bom, daí alguém pode dizer, bom, se eu tenho que ficar em conformidade com o divino, eu tenho que me alinhar com Deus, então eu não tenho livre arbítrio? Eu não posso fazer as minhas próprias escolhas? A gente tem que se reconectar ao divino exatamente para que a gente possa manifestar novamente a nossa capacidade de livre arbítrio. Sabe por quê? Porque nós somos seres divinos. O divino não é ele lá e nós aqui. Conectar com a nossa própria essência, com a nossa centelha divina, é exatamente a gente poder voltar a arbitrar livremente novamente. Escolher sem memórias, sem traumas, sem crenças limitantes, sem medo, sem ego. Escolher com a sua verdadeira sabedoria. É aí que encontra o verdadeiro livre-arbítrio. Bom, e alguém pode pensar, mas então se as pessoas que estão desconectadas não têm de fato livre-arbítrio, por que nós devemos respeitar esse falso livre-arbítrio? Bom, primeiro porque enquanto ela mesma não enxergar que é preciso mudar, não é forçando que a gente vai conseguir isso. Aliás, forçando seria exatamente mais uma manifestação do ego. E segundo, a gente deve respeitar, porque ainda que a pessoa tenha suas memórias e programações, no fundo, ela sabe o que ela deve fazer. O eu superior dela fala com ela o tempo todo. Em outras palavras, a falta de harmonia, o não perdão, a não gratidão, a não manifestação de amor são coisas que o consciente não precisa do subconsciente para compreender. Mesmo com a interferência das memórias, o eu superior faz parte da nossa essência e está nos orientando o tempo todo. Portanto, mesmo que o sofrimento não seja uma escolha completamente livre, ele sofre as interferências das programações da nossa mente, ainda assim continua sendo nossa responsabilidade superar os obstáculos que surgem, pois isso faz parte do desenvolvimento espiritual. Além disso, a física quântica já nos ensina:
Se nós estamos tendo interferências, nós precisamos sintonizar com aquilo que nós queremos. É por isso que é preciso estudar, meditar, aprender e buscar o seu eu superior novamente, assim como você está fazendo nesse momento. Quanto mais fazemos isso, mais ampliamos a nossa consciência e mais fica fácil de compreendermos, de ampliar também as nossas mentes com coisas como, por exemplo, fazer o Ho'oponopono, assumindo verdadeiramente a responsabilidade de tudo que nos acontece, de tudo que acontece à nossa volta. Um outro exemplo é que quanto mais nos conectamos, mais conseguimos entender e receber a intuição. Além disso, quanto mais nos conectamos, mais a gente passa a receber inspiração. E de maneira inversa, quanto mais distante a gente fica da fonte, mais difícil fica de compreender. Maior é a ilusão e menor é o fluxo com tudo que há. O verdadeiro livre-arbítrio é viver em absoluto fluxo e harmonia, e não viver em conflito, confronto, resistência. Não é escolher entre o bem e o mal, ser feliz ou sofrer. É lembrarmos quem nós somos. E então a gente tem a liberdade de escolher entre as infinitas possibilidades de sermos felizes. Eu não sei se ficou claro, então eu vou dar mais um exemplo. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou dar alguma orientação, eu vou falar com alguém, né, para ajudar essa pessoa, eu sempre falo antes com o meu eu superior. Eu peço para que o meu eu superior me oriente, para que as minhas palavras não sejam minhas palavras, né? E para que eu possa ajudar, orientar, para que eu possa guiar, dar uma luz para aquela pessoa da melhor forma possível, muito além do que eu simplesmente acho, muito além do meu ego, né? Do meu pequeno eu. E eu faço isso como uma forma de buscar a conexão, para lembrar que o eu sou é muito maior do que o pequeno eu. Então nós precisamos nos conectar, a gente precisa se reconectar àquilo que sempre foi a nossa essência verdadeira, aquilo que nós somos de fato. Voltando ao exemplo do arqueiro, é como se agora você estivesse com óculos, mas além do óculos, você agora compreendeu outros fatores. Você compreendeu o vento, a resistência do ar, a temperatura, o formato da flecha. Você consegue unir todos esses elementos, usar a sabedoria divina, e aí sim você consegue disparar a flecha e ela voa em perfeita harmonia, faz uma trajetória correta e acerta no alvo. Mas perceba, você só fez isso porque entrou em sintonia com tudo que há. Porque afinal de contas, antes, sem sequer enxergar o alvo, em ilusão, né? Sem estar em fluxo, em sintonia com todas as coisas, como que seria possível? A conexão traz essa compreensão para que aos poucos a nossa vida vá entrando em fluxo com tudo que há. E assim, a minha vida, a sua vida, vai naturalmente melhorando em todos os sentidos. Não porque você faz suas próprias escolhas ou porque é o seu livre-arbítrio, mas sim porque você se lembrou que você é muito maior do que o ego. Você não é esse eu menor, você é divino. Você faz as suas escolhas em alinhamento, em fluxo com a sua centelha, com a fonte, com o universo, pois você faz parte de tudo que há. E assim as suas escolhas vão se tornando cada vez mais abençoadas. Quando você se conscientizar disso, significa que você lembrou que todos nós somos um só. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido para você, né? Deixe seus comentários. Fale para a gente aqui um pouco da sua experiência com essa questão do livre-arbítrio, tá bom? E se você gostou, se fez sentido, deixa seu like, deixa seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa chegar a mais pessoas, para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E compartilhe você também com seus amigos e com a sua família. Mas por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.